Oi, gente, de volta aqui com a análise do Roda Viva. Dessa vez, a participação no Roda Viva foi do Luiz Henrique Mandetta, não é ex-ministro do governo Bolsonaro. E, de forma não surpreendente, eu vou analisar cada aspecto com críticas, eventuais comentários. A gente vai acompanhando aqui como foi essa entrevista no Roda Viva, né? O Mandetta, ele é formado em medicina, ele foi secretário de saúde. E a entrevista deixa claro para a gente quais são as suas preferências políticas e eu vou comentar sobre elas. Logo no início da conversa tem um destaque, né, dado à atenção primária, né? A Natália, como é o nome dela? Natália Pasternak faz esse destaque, lembra de um estudo da revista Lancet, e o Mandetta fala o óbvio, né? Que a atenção primária é fundamental, e fala inclusive, entra em um pouco mais de detalhes, porque ele fala inclusive de como ele estava tentando, na visão dele, tornar a atenção primária mais robusta, né? Isso, obviamente, ele não encontrava eco dentro do governo Bolsonaro, né? Não existia ali um interesse muito grande para isso. Depois ele é questionado sobre uma das primeiras decisões dele, de que foi dizer que as pessoas deviam ficar em casa caso estivessem contaminadas e só ir para o hospital em casos graves, né? E ele é criticado por isso durante o programa, porque isso teria levado a falecimentos, pessoas que ficaram em casa e não buscaram cuidado, né? Ele destacou duas coisas significativas, de que se as pessoas fossem com sintomas leves em massa para os hospitais, duas coisas aconteceriam. A aglomeração nos hospitais com pessoas doentes, o que maximizaria a distribuição da carga viral, então, e ele está correto sobre isso. E a outra coisa é que o colapso do sistema de saúde ele aconteceria mais rápido e de forma mais intensa. Então, essa recomendação em si, eu não acho que foi uma recomendação ruim. Eu só acho que ela deveria ser acompanhada da seguinte questão, de que se você começa a piorar, se você começa a exibir dores de cabeça muito fortes, ou qualquer tipo de sintoma um pouco mais forte, você deve sim buscar um hospital. Só com sintomas bem leves é que você não deve ir para o hospital se você estiver aparentemente assintomático numa casa de pessoas que foram contaminadas. Então a recomendação ela não era totalmente ruim, mas ela precisava talvez ser um pouco mais clara, né? A conversa depois parte para uma tensão que o Mandetta teve com o Guedes, e ele destaca a falsa dicotomia entre economia e saúde. Inclusive tem uma fala do Átila Yamarino, né, que estava presente na, no Roda Viva, né, que ele lembra que os países que fizeram o lockdown mais duro, mais cedo, foram os países que tiveram retorno à economia mais rápido. Então, ele desconstrói, o Átila desconstrói essa narrativa de oposição entre economia e saúde, porque foram os países que foram mais, que enfatizaram mais a saúde, foram os países que tiveram um impacto econômico melhor. Porque é uma ilusão pensar que a saúde da população e a economia são duas coisas desconectadas. Aliás, eu já expliquei aqui em vídeos anteriores que países que têm sistemas universais de saúde, as pessoas arriscam mais empreender porque elas não estão presas, por exemplo, num emprego que dá plano de saúde. Em uma sociedade que você tem o seu plano de saúde, o seu acesso ao serviço de saúde conectado ao seu emprego, é muito comum essas pessoas não quererem sair do emprego para empreender, porque elas têm medo de perder o plano de saúde delas e o plano de saúde dos filhos ou dos parentes que estejam ligados ao mesmo plano. Tá? Depois tem uma discussão, inclusive com Átila Yamarino também, sobre a Península Asiática e a competência que eles tiveram, Vietnã, Coreia, em lidar com a pandemia. E o Mandetta aí mostra que, apesar de eu ter divergências políticas profundas com o Mandetta, ele faz uma observação correta. Ela é uma península que está acostumada a lidar com esse tipo de pandemia, que tem mais experiência e que, por isso, tem uma população mais, digamos assim, e tem agentes mais bem preparados. E quando se fala dos agentes comunitários brasileiros, ele também faz uma observação interessante, que é que sem equipamento os agentes não vão nos lugares. E é compreensível que eles não passem aí para fazer a coleta dos dados,
tendo em vista que sem equipamento de proteção eles estariam se expondo demasiadamente. Mas aí coloca a questão que eles deveriam ter o equipamento e que o SUS deveria ser mais adequadamente financiado e com a gestão mais profissional. É interessante que o Mandetta assim, comentou en passant, bem de leve, sobre a falta de financiamento do SUS, mas ele não insistiu na necessidade de se modificar o modelo de gestão do SUS para uma gestão mais profissional, via concursos públicos, quer dizer, e tirar isso das prefeituras e tirar da indicação política, né, que me parece ser uma coisa muito importante. Né? Aí tem um momento que, quando ele é confrontado sobre a tensão entre ele e o Guedes, ele revela o pensamento dele mais, se não da direita obscurantista, negacionista de ciência, um pensamento típico da direita liberal, né? Porque ele diz que o Guedes tem boa intenção. Bem, a intenção do Guedes é favorecer os plutocratas, os mais ricos, e favorecer as grandes corporações empresariais, aliás, como ele próprio deixou muito claro naquela reunião ínfame, reunião ministerial que vocês todos conhecem, que deu toda aquela repercussão. Né? Então, eu não acredito na boa intenção do Guedes, coisíssima nenhuma, e eu acho que o Mandetta, foi bom ele ter dito isso, porque ele revela o posicionamento político dele. Né? Teve um outro determinado momento que ele falou da importância das ciências humanas e que, se você não entender a população, o povo, não vai dar certo, e que não basta ter um conhecimento, digamos assim, de outras ciências, né? Foi uma fala correta, e ele revela que a articulação entre ciências humanas e as ciências da saúde não foi totalmente perdida nele, inclusive ele chega a citar de Sérgio Arouca, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Depois, ele fala sobre a política estar interligada com a técnica. Essa é uma observação importante do Mandetta, porque muitos brasileiros sofrem com a mitologia de que não, vamos botar técnicos e não vai ter questão política. Ou se não indica um político, não tem a questão técnica. Como se existisse uma separação entre as duas dimensões. Não é possível se fazer... Vamos supor que você tenha a resolução técnica correta para uma determinada coisa. Mas você só vai conseguir implementar essa resolução que você tenha, essa perspectiva que você tem, se você tiver força política para isso, se você tiver uma articulação política para isso, se você... Quer dizer, não basta ter a dimensão técnica e, mais do que isso, a correlação de forças políticas está correlacionada com disputas de classes e disputas de interesses dentro da sociedade. Ou seja, não dá para pensar que você vai... porque você tem a resposta certa, ela vai ser implementada. Muitas vezes a resposta errada interessa a indústria farmacêutica, interessa a grandes corporações empresariais, e por isso a resposta errada ou menos adequada vai ser empurrada porque ela serve a determinados interesses. Né? Quando ele é questionado se ele faz um meia-culpa e tal, e o que ele pensa do papel dele, ele diz que foi um dos protagonistas desse período, com acertos e erros. Aí ele é estratégico em não... E aí é uma coisa que dá para perceber que ele é uma pessoa um pouco mais viva, né? Ele nem faz aquela coisa narcisista de dizer que a gestão dele foi maravilhosa, né? Nem nega que tentou, como ele mesmo diz, pela vida e tudo mais. Então, isso daí é uma estratégia bem de político, né? Mandetta mostra bem a esperteza de político com esse discurso, né? Depois ele fala, quando ele é questionado sobre o Bolsonaro e por que o Bolsonaro estava optando por um quadro de pessoas e estava escutando provavelmente os filhos para uma série de cargos, ele disse que o Bolsonaro se pauta pela internet, pelo círculo próximo, que tinha uma reunião, parecia que estava tudo certo, aí vai depois da reunião e Bolsonaro faz tudo ao contrário, porque não dá para escrever o que ele falou, né? A palavra empenhada dele não tem muita importância nas reuniões, porque ele acaba sendo muito mais influenciado por esse círculo de pessoas que escutam o astrólogo da Virgínia e que escutam tanto o pensamento negacionista e anticientífico. Né? Depois ele é questionado sobre a cloroquina nos casos graves, que foi uma nota técnica que foi dada pelo Brasil, e a Natália Pasternak lembra que foi uma exceção no cenário mundial, essa nota técnica, e que não teria evidências científicas para isso. Né?
E aí a resposta do Mandetta foi que ele estava respeitando a ideia de viabilizar para os hospitais caso os médicos achassem que era necessário. Essa resposta não foi muito convincente do Mandetta, porque se é em ambiente controlado, se é em ambiente de hospitais, se não é para, como ele mesmo disse, a distribuição da cloroquina para prevenção do Covid, não precisava de nota técnica. Bastava dizer isso publicamente, bastava dizer publicamente que era apenas a manutenção do que já existe, permitindo que os médicos, em casos graves, se acharem por bem tentar o uso da cloroquina, estava liberado, mas que não precisaria de uma nota técnica específica para isso. A nota técnica parece sugerir que ele cedeu. Então, eu acho que ele aí não tinha muito como escapar. Né? O Attila lembra que Trump fez o chamado downplay, quer dizer, minimizar. Não é? Essa expressão ficou famosa lá nos Estados Unidos, mas eu traduziria como minimizar a pandemia, mesmo quando ele estava bem informado de que ela seria altamente perigosa. E aí o Attila pergunta para o Mandetta se ele informou Bolsonaro. Ele disse que informou e que Bolsonaro agiu como agiu porque foi uma decisão política. Uma decisão política que poderia ter a consequência de vidas que teve e está tendo. Eu acho que essa é uma das denúncias mais fortes do Mandetta, mas ele se esquiva da coisa de crime de responsabilidade, ele se esquiva e diz que não vê questão jurídica. Bem, a questão jurídica não é para o Mandetta que a gente tem que perguntar. Ele é médico e gestor de saúde, ele não é especialista nisso, né? Mas ao se esquivar, ele mostra que ele não queria fazer uma condenação tão grande de um governo que ele participou. Né? Acho que ele aí chegou no limite do nível da condenação. Mas lembrou que o governo tentou mudar a bula da cloroquina para incluir Covid, né? Lembrou da narrativa de que em lugares muito quentes não teria Covid, todas narrativas fakes. Né? Uma questão interessante que eles discutiram em um determinado momento foi da homeopatia. A Natália Pasternak lembrou que não existem evidências científicas para isso, de que ele permitiu. Aí eu acho que a resposta dele foi boa, porque, olha, uma vez tendo em vista que os conselhos regionais de medicina reconhecem a homeopatia, que é uma especialidade reconhecida no Brasil, embora tenha questionamentos científicos, tem até concurso público para homeopatas. Então, o questionamento ao Mandetta era se ele acha que isso não deveria ser questionado, se não deveria se rever esse credenciamento da homeopatia como uma especialidade reconhecida. E aí veríamos a opinião dele. E ele meio que deixou clara a opinião dele quando ele disse: não sei nada sobre homeopatia e não quero opinar, é reconhecida e estou lidando simplesmente dentro dos parâmetros existentes. Né? Eu penso que se existe esse problema científico, tem que se ver com uma comissão, um governo progressista teria que ver isso, com a comissão científica. Se a comissão científica recomendar por rever isso, talvez retirar do rol de especialidades, e rever as especialidades médicas. Né? Eu tô com ele que você não deve desconsiderar a medicina oriental, a acupuntura e essas outras formas de medicina, mas ao mesmo tempo também se tem que ter o cuidado para não passar por um credenciamento em exagero e acabar se tornando uma prática que existem dúvidas sobre o grau de eficácia, no caso da homeopatia, por exemplo, né? E que não tem comprovação científica. Depois, ele fala sobre, pelo menos foi a fala da Natália Pasternak, eu não sou especialista no assunto, por isso que defendi a ideia de uma comissão científica avaliar isso, e no governo progressista eu acho que a gente teria que, se a comissão recomendar por diminuir a ênfase nessas áreas, até para economia de recursos e realocação de recursos em outras áreas mais eficazes de promoção da saúde, de prevenção de doenças, que tem eficácia comprovada, acho que a gente deveria investir mais nisso. Porque governar é, em grande medida, selecionar prioridades, né? Porque existem muitas demandas. Você não pode resolver tudo. Né? Tem um determinado momento que ele faz uma análise interessante, que ele diz que
a perspectiva de voltar era para voltar à atividade normal, era uma perspectiva de resolver os problemas econômicos, e culpar a China é achar um culpado. Essa é uma estratégia política, né, de você ter uma narrativa para voltar, e aí a cloroquina serviria para isso, né, para essa perspectiva de que poderia se naturalizar o retorno, e a China ela servia como uma forma de ter alguém a quem culpar. O problema foi que se demonstrou que realizar hostilidades com a China nesse momento era extremamente contraproducente, e o próprio Mandetta chegou a comentar isso em um outro momento. Né? Sobre a questão dos números, né, que vocês sabem que hoje tem um consórcio entre grandes meios de comunicação com as secretarias estaduais de saúde, porque não dá para confiar nos números oficiais, até porque eles não são divulgados mais, né? Ele lembrou que a China aparentemente controla números, Putin simplesmente quis empurrar a vacina goela abaixo sem ter os testes da fase 2. Quer dizer, lembrando que existem imprudências em vários países do mundo, né? Mas eu acho que essa fala, que de certa forma desculpa um pouco do governo Bolsonaro, não é boa, porque a minha lógica seria dizer, olha, sim, é verdade, esses países cometem esses equívocos, mas o Brasil e o governo brasileiro está controlando números, está obrigando esse consórcio entre os meios de comunicação, a mídia corporativa ter se organizado para isso, mostra um descaso com a população brasileira e um descaso com a pandemia. E é um comportamento inaceitável. Assim como é inaceitável o comportamento chinês, o comportamento russo, na questão do autoritarismo, controle de números e tal. Ou seja, a minha posição ela é absolutamente coerente. Eu condeno esse tipo de prática autoritária, esse tipo de prática, né, que não tem transparência em todos os lugares, não apenas aqui no Brasil. Né? Então acaba sendo, eu acho que é mais coerente. Né? Depois tem uma discussão sobre privatização, e aí ele fala de cooperativismo, e isso mostra, e defende o cooperativismo, fala da Unimed e tal, que não acho que seja um bom exemplo de cooperativismo, não, porque planos de seguro de saúde, em geral, eles atuam de uma forma perniciosa. Então, eu quero que a sociedade brasileira caminhe para não precisar de plano de seguro de saúde. É um espaço que eu não gostaria de ver cooperativismo. Mas mostra a força do cooperativismo e a ideia que eu defendo aqui no canal de democracia do espaço de trabalho, porque até um cara como ele, que gosta de Guedes, diz que tem boa intenção, diz que gosta de Moro e tal, até ele, em algum nível, pode ser seduzido por alguma dimensão do cooperativismo. Isso não fala mal do cooperativismo, fala bem, porque mostra a sua potência, sua capacidade persuasiva de seduzir setores e pessoas de diferentes matrizes ideológicas. Né? Um pensamento binário, maniqueísta, vai dizer, não, então se o Mandetta gosta é porque é ruim. Não. Isso significa que pode ser capaz de ganhar e ir para além das fronteiras daquelas pessoas tradicionalmente de esquerda. E as boas ideias, as ideias universais, elas fazem isso. Quando você vai, por exemplo, para o Canadá de hoje ou para a Grã-Bretanha, mesmo os políticos conservadores defendem na Grã-Bretanha o National Health Service. Essa é a potência de um sistema universal de saúde, um direito social conquistado. Mesmo o partido mais conservador se vê na necessidade de defender o sistema, embora não defenda com a mesma ênfase ou o mesmo nível de financiamento e todos aqueles detalhes que a gente sabe, defende. E é por isso que a gente deve buscar essas ideias que têm essa potência e fortalecer elas. Claro que na modalidade que a gente defende, iria muito mais profundo do que eles seriam capazes de defender. Mas isso mostra a viabilidade dessas ideias. Né? Ele é questionado sobre militares no governo, ele destaca o óbvio, que o problema não é ser militar, é não ter conhecimento específico da área e desconstruir uma equipe que já estava com a visão definida para colocar um monte de gente que não sabe do funcionamento daquilo dali, né? Então o problema não é ser militar, o problema é como ele falou, colocar o Ministério da Saúde de castigo, porque está trazendo notícias ruins e ele não quer mais que traga notícias ruins, né? Uma coisa assim, meio que
E é isso que o governo Bolsonaro fez, né? O Pazuello basicamente é aquele cara que foi colocado lá para dizer amém para o Bolsonaro e para não causar constrangimentos para o Bolsonaro. Por isso que eu incluí ele na lista dos piores ministros do governo Bolsonaro, que vai ter a edição 3. Por enquanto nós fizemos 2 enquetes, eu vou fazer uma terceira enquete e depois eu vou fazer um vídeo trazendo os resultados das enquetes, viu? Fiquem de olho. Depois ele fala sobre Alckmin, diz que Alckmin não tinha empatia, Ciro pelos rompantes, e aí ele justifica o apoio dele ao Bolsonaro como uma ruptura, né? Olha, só se for uma ruptura na direção do neofascismo, né? Não tem nenhuma justificativa para defender o Bolsonaro. Qualquer outro candidato seria melhor do que o Bolsonaro, e alguns, como Ciro, Haddad, Boulos, significativamente melhor. Mas não para um cara como o Mandetta, que algumas pessoas dos bolsonaristas querem dizer que ele é de esquerda. Essa fala dele mostra claramente que ele não é de esquerda. Uma pessoa que votou em Bolsonaro no primeiro turno não é de esquerda. Por favor. Só porque ele ficou contra o Bolsonaro? Não. Ele se mostrou contra o Bolsonaro porque ele tem um mínimo de apego à ciência, às normas da Organização Mundial de Saúde. É uma pessoa que tem uma formação técnica que, na entrevista, mostrou que tem uma certa qualificação, que tem um certo conhecimento. Quando ele falou de Arouca, né, Sérgio Arouca, ele não chegou a citar a reforma sanitária brasileira, mas o movimento, eu sei que foi um movimento que gerou como resultado parcial o SUS. Ele fala do sonho do SUS, o sonho que animava a Arouca não apenas do SUS, mas de um estado de bem-estar social amplo, né? E não se conquistou nem metade do que a Arouca e que o movimento da reforma sanitária brasileira, que tinha vários intelectuais e muitos militantes, e tem até hoje muitos militantes em todo o Brasil, queriam, porque não se conseguiu o financiamento adequado do SUS, não se conseguiu uma ampla conquista de direitos sociais, não se conseguiu a ampla democratização do Estado brasileiro. Então, acabou sendo uma reforma inconclusa, uma reforma que não atingiu seus principais objetivos. Teve um dos objetivos, que foi a existência e a criação do SUS, que foi um objetivo que foi conquistado, e não se pode ser minimizado nem descartado, porque foi uma conquista importante, mas não se pode dizer que se conquistou tudo que se queria, né? Essa narrativa de ruptura é fake, assim como a narrativa de polarização entre o PT e o Bolsonaro é uma narrativa bem agradável para essa direita liberal, né? E se esquece que o governo petista foi um governo conciliador, passou longe de ser um governo de extrema esquerda, foi um governo que, por exemplo, não colocou como central, Lula não encampou uma luta pela reforma tributária justa na época que ele era presidente, tinha 80% de aprovação. Alguns deputados progressistas colocaram projetos de lei, algumas pessoas falaram sobre isso naquela época, mas isso não foi convertido em grande prioridade. Eu, pelo menos que me lembro, vivi essa época e estava acompanhando política na época, não me lembro de Lula ter encampado isso, ter mobilizado as bases para isso. Então, se o Lula não fez isso, o PT nunca pode ser enquadrado como um partido de extrema esquerda, um partido que foi polarizador. A polarização pode estar sendo feita mais no sentido de adversários, um ser a negação do outro do ponto de vista da imagem. Nesse sentido, sim, essa estratégia do Bolsonaro e a estratégia do PT pode existir, mas não do ponto de vista do conteúdo da política pública. Porque do ponto de vista do conteúdo da política pública, o governo petista foi, em alguns aspectos, de centro-esquerda, em outros aspectos, de centro até centro-direita. Foi eles que começaram as privatizações dos aeroportos. Então, a gente não pode dizer, quer dizer, continuaram as privatizações dos aeroportos e a lógica de privatização dos aeroportos. Então, não foi o governo Temer que começou isso, né? Ele lembra do bloqueio de viagens com esse discurso anti-vacina. É uma coisa que pode acontecer, é uma fala importante, e é verdade o que ele está dizendo aí. Ele defende Sérgio Moro, diz que gosta de Moro, tem boa relação, mais uma coisa que mostra o lado que ele está, e ele rechaça a ideia de que ele teria defendido isolamento vertical, né? Essa foi a síntese, eu acho que ele deixou claro o posicionamento político dele, bem na direita liberal mesmo, né?
mas um cara com uma formação que, pelo menos, ele não cai no obscurantismo tosco da extrema-direita. Mas ele será um adversário, mais um, do movimento progressista. Eu acho muito pouco provável que num segundo turno ele apoiasse qualquer candidato do campo progressista. Né? Impossível não é, mas eu acho muito, muito pouco provável. Né? Então, enfim, era o que eu tinha para dizer sobre o Mandetta. Posso fazer um outro vídeo expandindo em alguns desses temas, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e hoje eu vou ter uma participação no site Cotter. Eu vou colocar na aba comunidade e vocês podem assistir lá minha participação no site. Vou ser meio que entrevistado, vou conversar com o Leonardo Stoppa. Acho que vai ser legal. É isso aí. Um abração, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.